Olha só, cabra. Se aveste não e chegue mais perto dessa fogueira, que hoje eu vou lhe contar uma história que faz o sangue esfriar nas veias. É a saga de Cristina da Última Bala, a mulher que transformou cada cartucho numa sentença divina. Dizem que no sertão da Bahia, lá pelas bandas da Serra do Roncador, quando a lua minguava e o vento sussurrava entre os mandacaru, era só mencionar o nome dela que homem macho se benzia 3 vezes. Porque Cristina não era dessas que atiravam por atolar. Não, senhor. Ela guardava cada bala como quem guarda promessa feita no altar. E a última? A última bala era sempre para quem mais merecia encontrar o capeta. Se você gosta dessa história de cangaço, de honra e vingança no sertão brabo, já deixe seu like para sempre o YouTube te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. Porque história de coragem se compartilha. E quem escuta uma vez, quer escutar de novo. Agora me faça silêncio que lá vem a história. Era ano de 1896 quando Cristina veio ao mundo. E oxente, que mundo danado para se nascer. O sertão estava seco que nem osso de boi no sol. A terra rachada feito coração de mãe que perdeu filho. E o céu parecia ter virado as costas para aquela gente sofrida. Na grota do Angico, onde o rio São Francisco tinha virado só uma lembrança molhada, foi que Dona Francisca sentiu as primeiras dor. Era uma mulher macho, dessas que pariu em pé e continuou trabalhando. Mas dessa vez a coisa estava diferente. A parteira, uma véia sabida chamada Tia Jovita, balançou a cabeça quando viu os sinais. Essa menina vem marcada, disse ela, olhando para o céu sem nuvem. Nasce em ano de seca, mas traz chuva de sangue no futuro. E foi assim que Cristina chegou, no meio da estiagem mais braba que aquele povo tinha visto. Enquanto as outras crianças choravam de fome, ela ficava quieta, olhos abertos, como quem já sabia que nesse mundo ou você aprende a se defender ou vira pasto de urubu. O pai dela, seu Antônio, era vaqueiro de fazenda grande, homem de palavra limpa, mas bolso vazio. Trabalhava pras terras de Coronel Juventino, um cabra que tinha mais gado que consciência e mais dinheiro que vergonha na cara. A mãe, Dona Francisca, fiava algodão e fazia renda para vender na feira de Juazeiro, quando tinha feira. Naquele ano maldito, até os bichos da caatinga sumiam. Mandacaru floriu fora de tempo. Xique-xique secou na raiz, e os poços que sempre deram água viraram buraco no chão. O povo mais velho dizia que era castigo de Deus, mas Tia Jovita, que entendia de sinais, sabia que era prenúncio. Quando a terra chora de sede, nasce gente que vai fazer outros chorar de medo. Ela falava, benzendo a menina com um ramo de aroeira. Cristina cresceu nesse ambiente de escassez e silêncio. Não tinha boneca para brincar, mas tinha olhos para observar. Via como o coronel passava na sua fazenda, montado num cavalo árabe reluzente, enquanto as famílias dos vaqueiros comiam macaxeira com farinha quando tinha. Via como os jagunços dele tratavam o povo miúdo, como se fosse bicho sem dono. E foi assim, no meio da seca que matava planta e esperança, que a menina aprendeu a primeira lição da vida. No sertão, ou você tem força para se impor, ou vira sombra na parede dos outros. Cristina escolheu desde cedo não ser sombra de ninguém. A sina já estava traçada no chão rachado daquele ano sem chuva. Cristina completou 10 anos sem nunca ter visto uma gota de chuva que prestasse. A seca teimava em não ir embora, e com ela veio a primeira grande perda da menina. Seu pai, Antônio, morreu numa dessas madrugadas frias do sertão. Não de bala nem de facão, mas de uma febre danada que pegou ele depois de 3 dias procurando gado perdido no meio da caatinga. Foi o coração que não aguentou, disse Dona Francisca, mas Cristina sabia que foi a vida dura que matou o pai. Vida de trabalhar de sol a sol para coronel que não dava valor nem ao suor do trabalhador. Depois do enterro, feito num caixão de madeira de caixeta que seu Joaquim, o carpinteiro da vila, fez de graça por pena, a vida da família desandou de vez. Coronel Juventino mandou um recado através do capataz. A viúva pode ficar mais 1 mês na casa. Depois disso, tem que arranjar outro canto. 1 mês para uma mulher com 3 filhos reorganizar a vida. Cristina, mesmo sendo a mais nova,
Entendia a crueldade daquela decisão. Via a mãe chorar escondido, sempre quando achava que as crianças estavam dormindo. Via também como os jagunços do coronel olhavam para Dona Francisca com aquele olhar de urubu quando vê carniça. Foi nesse tempo de desespero que Cristina aprendeu a segunda lição importante. Os poderosos só mostram o verdadeiro caráter quando você precisa deles. A menina começou a observar tudo com mais atenção. Como os homens armados andavam pela fazenda, sempre em grupo, sempre com o peito estufado. Como falavam alto para impressionar, mas baixavam a voz quando o assunto era sério. Como tratavam as mulheres, ora como santa, ora como diabo, nunca como gente. Nas feiras de Juazeiro, quando Dona Francisca conseguia vender alguma renda, Cristina ficava no canto, só escutando. Ouvia conversa de cangaceiro, de volante, de gente que falava baixo sobre rifle e cartucheira. Aprendeu que no sertão existiam dois tipos de lei, a do dinheiro e a da pólvora. E quem não tinha nenhuma das duas, vivia de favor. Essa menina é muito calada, dizia tia Jovita quando vinha visitar. Criança que não fala muito, ou é boba, ou é sabida demais. E pelos olhos dela, sabida ela é. Cristina de fato falava pouco, mas escutava muito. Sabia que seu Manuel, o ferrador, escondia rifle debaixo da bigorna. Sabia que Dona Quitéria, a benzedeira, preparava não só remédio, mas também veneno para quem pagasse o preço certo. Sabia que o próprio padre da igreja, Padre Anselmo, carregava uma pistola pequena debaixo da batina. E sabia também que no sertão, a diferença entre herói e bandido era só uma questão de ponto de vista. A menina observava tudo, guardava tudo, mas nunca comentava nada. Até o dia em que a violência resolveu bater na porta da família dela de novo. O sertão de 1898 era terra de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo. Quem mandava de verdade não era juiz nem delegado. Era quem tinha mais boi, mais terra e mais rifle. Coronel Juventino Pereira de Albuquerque era dessas figuras que fazia a própria sombra tremer de medo. Dono de 3 fazendas grandes, mais de 5.000 cabeças de gado e uns 20 jagunços sempre prontos para qualquer serviço, o coronel era homem que não conhecia a palavra não. Usava terno de linho branco mesmo no calor dos infernos, relógio de ouro suíço pendurado numa corrente grossa, e tinha o costume de limpar as unhas com a ponta de um punhal cravejado de prata. Na casa grande da fazenda São Bento, onde Cristina morava com a família, o luxo batia de frente com a miséria. Mesa de jacarandá vinda do Rio de Janeiro, espelho francês com moldura dourada, cristais que tilintavam quando passava vento, vinho do Porto guardado numa adega especial. Enquanto isso, na senzala onde os vaqueiros viviam, era chão batido, rede remendada e panela de barro rachada. O coronel tinha 3 filhos homem, mas quem realmente mandava quando ele não estava presente era Tobias, o capataz. Um cabra magro, de bigode fino e olho de cobra, que carregava sempre uma Winchester novinha e uma faca de cabo de osso. Diziam que Tobias tinha matado mais gente que febre amarela, mas nunca ninguém conseguiu provar nada. No sertão, falava ele cuspindo no chão. Tem 2 leis, a de Deus e a minha. E quando Deus não tá olhando, só sobra a minha mesmo. Era esse Tobias que cuidava dos problemas do coronel. Vaqueiro que reclamava demais, desaparecia. Mulher que não aceitava as investidas dos filhos do patrão, sofria acidente. Pequeno fazendeiro que não queria vender a terra por preço de banana, achava a casa queimada numa bela manhã. Cristina, que agora tinha 12 anos e olho de gente grande, observava tudo da janela da casinha onde morava com a mãe e os irmãos. Via quando Tobias chegava tarde da noite, cavalo suado, rifle ainda quente. Via quando os jagunços contavam história de serviço, feito, sempre rindo alto demais, como quem tenta espantar a própria consciência. A menina aprendeu que no mundo dos coronel existia uma hierarquia cruel. Primeiro vinha eles, depois os filhos, depois os jagunços de confiança, depois os capataz, depois os vaqueiro fiel. E por último, quase como bicho, vinha o resto do povo. Mulher viúva com filho pequeno nem entrava na conta.
Foi numa dessas tardes de sol rachando quando o coronel Juventino mandou chamar Dona Francisca na casa grande. A mulher foi tremendo, deixando Cristina cuidando dos irmãos menor. Quando voltou, horas depois, estava com o rosto marcado e o vestido rasgado no ombro. "Mãe, o que foi que aconteceu?" perguntou Cristina, mas Dona Francisca só balançou a cabeça e entrou para dentro de casa. Naquela noite, a menina ouviu a mãe chorando baixinho na rede. E foi ali, naquele choro contido, que Cristina entendeu que o poder dos coronel não tinha limite nenhum. Eles tomavam terra, tomavam gado, tomavam vida. E tomavam também a dignidade de quem não podia se defender. A semente da revolta foi plantada naquela noite, regada com lágrima de mãe humilhada. 2 anos se passaram desde que Dona Francisca voltou da casa grande com o vestido rasgado e o coração partido. A família sobrevivia de favor, trabalhando de sol a sol para conseguir um prato de feijão com farinha. Cristina, agora com 14 anos, tinha virado moça sem ter tido tempo de ser criança. Era uma tarde de março, quando o mandacaru começava a amarelar prometendo chuva, que a desgraça maior bateu na porta da família. Coronel Juventino tinha viajado para a capital, e os filhos dele, Pedro e Joaquim, ficaram donos da fazenda por uns dias. Rapaz criado sem freio, acostumado a tomar o que queria sem pedir licença. Cristina estava no açude seco catando lenha quando viu os dois se aproximando. Pedro, o mais velho, montado num cavalo baio, e Joaquim a pé, carregando uma garrafa de cachaça. Tinham os olhos vidrados de quem já tinha bebido demais e perdido o juízo de vez. "Olha só quem tá aqui", disse Pedro descendo do cavalo. "A filha da Francisca já tá toda mocinha, não é, mano?" Joaquim riu alto, um riso que arrepiou a espinha da menina. Cristina sentiu o perigo no ar, igual bicho quando fareja jararaca. Tentou correr, mas Pedro foi mais rápido. Agarrou o braço dela com força de homem acostumado a domar potro bravo. "Solta eu!" gritou Cristina, mas no sertão de coronel, grito de pobre é que nem vento. Faz barulho, mas não leva a nada. O que aconteceu depois debaixo do juazeiro seco foi uma violência que nem reza apaga. Pedro e Joaquim, criado no luxo e na certeza de que nada na vida tinha consequência para eles, fizeram com Cristina o mesmo que faziam com tudo, tomaram a força. Quando acabou, a menina ficou jogada na terra vermelha, vestido rasgado, alma despedaçada. Os dois foram embora rindo, como quem acabou de brincar com boneca de pano. Pedro ainda gritou, já montado: "Se abrir a boca para alguém, sua mãe e seus irmãos vão conhecer o fundo do rio." Cristina ficou ali, sozinha com a dor e a raiva, até o sol se esconder atrás da serra. Quando conseguiu se levantar, era outra pessoa. A menina tinha morrido debaixo do juazeiro. Quem se levantou era algo novo, algo perigoso, algo que o sertão ainda ia conhecer. Chegou em casa quando Dona Francisca já acendia a lamparina. A mãe olhou para a filha e entendeu tudo sem precisar de palavra. Era o mesmo olhar que ela própria tinha quando voltou da casa grande 2 anos antes. O olhar de quem perdeu algo que nunca mais ia recuperar. "Minha filha", começou a dizer Dona Francisca, mas Cristina levantou a mão. "Não precisa falar nada, mainha. Eu sei o que foi. E sei também o que vai ser." Naquela noite Cristina não dormiu. Ficou na rede, olhando para o teto de palha, planejando. Não ia chorar, não ia se lamentar, não ia esperar que Deus fizesse justiça, porque ela tinha aprendido, da forma mais cruel, que no sertão dos coronel, Deus às vezes cochila. E quando Deus cochila, sobra pro diabo tomar conta. O sertão amanheceu igual sempre, sol subindo devagar, galo cantando, vida seguindo como se nada tivesse mudado. Mas para Cristina, tudo tinha mudado. A menina que acordou naquele dia não era mais a mesma que tinha dormido na véspera. Dona Francisca tentou conversar com a filha durante o café, quando tinha café, mas Cristina respondia só com aceno de cabeça. Os irmãos menor, João e Maria, perceberam que alguma coisa estava diferente, mas eram criança ainda, não entendiam o peso do silêncio da irmã. "Cristina, você tá estranha."
disse João, menino de 10 anos com cara de quem não perdia uma. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada que você precise saber, respondeu ela, secando os pratos de barro na bacia rasa. Mas tinha acontecido tudo. E o tudo que aconteceu ia mudar não só a vida dela, mas a vida de muita gente naquelas bandas. Porque Cristina tinha feito uma decisão durante a noite. Não ia mais ser vítima de ninguém. E não ia deixar ninguém mais ser vítima também. Era tarde de quinta-feira quando ela saiu de casa sem avisar ninguém. Caminhou até a grota do Angico, onde tinha um pé de aroeira velho, torto pelo tempo e pela seca. Ali, longe de olho curioso, Cristina se ajoelhou na terra vermelha e fez uma promessa. Não foi promessa para santo nem para Nossa Senhora. Foi promessa para ela mesma e para o sertão que a viu nascer. Jurou que Pedro e Joaquim iam pagar pelo que fizeram. Jurou que qualquer homem que pensasse em humilhar mulher indefesa ia conhecer o preço da violência. E jurou que ia aprender tudo o que fosse preciso para fazer essas promessas se cumprir. No sertão, falou baixinho, voz firme como raiz de mandacaru. Quem planta violência vai colher chumbo. E eu vou ser a semente e a colheita. Não teve testemunha daquela promessa. Só o vento da caatinga e o silêncio da tarde. Mas promessa feita de coração partido vale mais que juramento em cartório. Cristina se levantou da terra diferente de como tinha se ajoelhado. Agora tinha um propósito, uma missão, um futuro traçado com sangue e determinação. Nos dias que se seguiram, ela começou a observar tudo com outros olhos. Como os jagunços carregavam os rifles, como limpavam as armas, como contavam os cartuchos. Prestava atenção na conversa dos vaqueiros sobre tiro certeiro, sobre emboscada, sobre sobrevivência no mato. Seu Manuel, o ferrador, era homem de confiança e tinha fama de atirador. Cristina começou a ajudar ele na oficina, sempre arrumando desculpa para ficar por perto quando ele limpava os rifles dos fazendeiros. Aprendeu que cada arma tinha personalidade própria, que cada bala era única, que acertar o alvo não era questão de sorte, mas de conhecimento. Menina, disse seu Manuel num desses dias, você presta mais atenção nos rifles do que as moças da sua idade prestam nos vestidos novos. É que eu acho interessante, respondeu Cristina passando a mão na coronha de uma Winchester. Como algo tão pequeno pode mudar tanta coisa. Seu Manuel riu, sem saber que estava conversando com alguém que já tinha mudado por dentro. Sem saber que aquela menina quieta ia se tornar a lenda mais perigosa daquelas bandas. A promessa estava feita. Agora era só questão de aprender a cumprir. 3 meses se passaram desde a promessa na grota do Angico. Cristina tinha virado sombra da oficina de seu Manuel, sempre arrumando jeito de ajudar quando tinha rifle para consertar. O velho ferrador, homem de palavra limpa e coração bondoso, começou a desconfiar que a menina não estava ali só por curiosidade. Cristina? Chamou ele numa tarde, quando ela estava limpando com carinho uma espingarda de 2 canos. Você quer aprender a atirar, não é? A menina parou o que estava fazendo e olhou nos olhos do homem. Seu Manuel tinha participado da Guerra do Paraguai, tinha visto sangue e morte. Sabia reconhecer fome de vingança quando via. Quero sim, seu Manuel, e quero aprender direito. E posso saber para que uma moça nova precisa saber atirar? Cristina ficou quieta por um tempo, escolhendo as palavras. Não ia mentir pro velho, mas também não ia contar toda a verdade. Algumas dores são pesadas demais para dividir. Para me defender, disse simplesmente, e para defender quem não pode se defender. Seu Manuel balançou a cabeça, como quem entende mais do que está sendo dito. Tinha visto muita coisa na vida, sabia que no sertão às vezes a justiça precisa ser feita na bala, porque na lei ela não chega. Então vambora começar. Mas me escute bem, rifle não é brinquedo, é ferramenta de vida e morte. Quem aprende a atirar, aprende também a responsabilidade de cada tiro. E foi assim que começou a educação de guerra de Cristina. Todo dia, depois que o sol baixava, ela ia para um pedaço de terra isolado atrás da oficina. Seu Manuel trouxe um rifle velho, uma Winchester que tinha visto dias melhores, mas que ainda funcionava direito. A primeira coisa que você precisa saber, ensinou o velho,
É que cada bala tem que ter motivo. Atirar à toa é coisa de abestado. Atirar certo é coisa de gente que pensa. Cristina aprendeu primeiro a respirar. Respirar certo, respirar fundo, segurar o ar na hora exata. Aprendeu a posição do corpo, o peso do rifle, a mira perfeita. Aprendeu que o dedo no gatilho tinha que ser suave, como carinho em criança, não como soco de briga. As primeiras semanas foram de tiro errado, bala perdida, frustração. Mas Cristina não desistia. Toda tarde lá estava ela, rifle na mão, determinação no peito. Seu Manuel ficava impressionado com a persistência da menina. Nunca vi ninguém tão teimoso para aprender, comentava ele. Parece que sua vida depende disso. E dependia mesmo. A promessa feita na grota não saía da cabeça de Cristina. Pedro e Joaquim continuavam andando pela fazenda como se fossem dono do mundo, tratando o povo miúdo como bicho sem valor. Cada dia que passava, a raiva crescia no peito da menina como mandacaru no tempo da chuva. Foi numa tarde de junho, quando o inverno seco chegava, que Cristina acertou o primeiro alvo de verdade. Uma lata de sardinha a 50 metros de distância. O estalo da bala perfurando o metal foi música nos ouvidos dela. Agora sim, disse seu Manuel, sorrindo orgulhoso. Agora você é atiradora. Mas lembre-se sempre, com grande poder, vem grande responsabilidade. Cristina olhou para o Winchester na mão, sentindo o peso da promessa e do futuro. Não era mais menina indefesa. Era mulher armada com conhecimento e determinação. E no sertão dos Coronel, isso valia mais que qualquer lei. 6 meses se passaram desde que Cristina aprendeu a fazer a Winchester cantar. A menina tinha virado atiradora de respeito, capaz de acertar uma moeda a 100 metros de distância. Seu Manuel ficava orgulhoso da discípula, mas também preocupado. Sabia que aquela habilidade não era para caça de preá, era para caça de gente. Foi numa manhã de setembro, quando o sol nascia vermelho igual presságio de sangue, que o destino bateu na porta. Um homem chegou na oficina montado num cavalo preto, chapéu de couro na cabeça, cartucheira atravessada no peito. Era Zé Facão, braço direito do famoso cangaceiro Capitão Teodoro, que comandava um dos bandos mais respeitados daquelas bandas. "Ah, seu Manuel", disse o cabra descendo do cavalo. "Ouvi falar que você tem uma menina aqui que atira que nem homem." O ferrador ficou ressabiado. Gente do cangaço não aparecia na oficina para fazer elogio. Quando aparecia, era porque queria alguma coisa. E o que eles queriam nunca era coisa boa para a família de bem. "Não sei de menina nenhuma que atira", respondeu seu Manuel. Mas Zé Facão riu. "Véio, não me tome por bocó. O povo da feira já tá comentando que você ensinou uma cabocla a furar lata de longe. E meu capitão tá precisando de gente boa de mira." Nesse momento, Cristina apareceu na porta da oficina. Tinha escutado a conversa toda escondida atrás da bigorna. Olhou pro cangaceiro nos olhos, sem medo, como quem já tinha decidido o que ia fazer. "Sou eu que atiro", disse ela, voz firme igual pedra. "E atiro bem." Zé Facão ficou surpreso. Esperava encontrar uma cabocla grande, forte, não uma moça de aparência simples, vestido remendado, mas com olho de fogo. "Oxente, menina, cangaço não é brincadeira de boneca. É vida dura, perigo todo dia. Dormir no relento e acordar com volante na cola." "Eu não tô brincando", respondeu Cristina. "E não tenho medo de vida dura. Já nasci na vida dura." Seu Manuel tentou intervir, preocupado com a menina que tinha virado quase filha para ele. Mas Cristina fez um sinal com a mão, pedindo silêncio. Sabia que aquela era a oportunidade que estava esperando. No cangaço, ela ia encontrar não só proteção, mas também o meio para cumprir a promessa feita na grota. "Quero falar com seu capitão", disse ela. "Pessoalmente." Zé Facão balançou a cabeça, ainda desconfiado. Mas tinha ordem do chefe para trazer qualquer pessoa que soubesse atirar. O bando estava precisando de gente, depois que 3 companheiros morreram numa emboscada da Volante em Canudos. "Tá bem, cabocla, mas te aviso, se for mentira essa história de atirar bem, você vai conhecer o fundo do rio. Capitão Teodoro não gosta de gente que vende gato por lebre."
E eu não gosto de gente que duvida da minha palavra, retrucou Cristina, pegando a Winchester que seu Manuel guardava atrás da bancada. Bota uma garrafa naquele tronco ali e você vai ver. O cangaceiro fez o que ela pediu, colocando uma garrafa de cachaça vazia a 80 metros de distância. Cristina ergueu o rifle, respirou fundo como seu Manuel tinha ensinado, mirou com calma e atirou. A garrafa explodiu em 1000 pedaços. Ave Maria! Exclamou Zé Facão. Essa menina atira que nem diabo com raiva. E foi assim, com um tiro certeiro numa manhã de sol vermelho, que Cristina entrou pro mundo do cangaço. Não por aventura, não por paixão, mas por estratégia. Sabia que no bando ia encontrar as armas e a proteção que precisava para se vingar dos filhos do coronel. Despediu-se de seu Manuel com lágrima no olho, prometendo que nunca ia esquecer os ensinamentos. O velho a benzeu com um ramo de aroeira e sussurrou uma oração. Que Deus te proteja, minha filha, e que você nunca perca a alma no meio da violência. Cristina subiu na garupa do cavalo de Zé Facão sem olhar para trás. Deixava para trás a menina que tinha sido. Dali para frente, seria Cristina da Última Bala, nome que o sertão ainda ia aprender a respeitar e a temer. O acampamento do capitão Teodoro ficava numa grota funda da Serra dos Macacos, lugar onde nem urubu conseguia encontrar. Era ali que o bando se escondia entre um assalto e outro, cuidando dos ferimentos, limpando as armas e planejando os próximos golpes. Quando Cristina chegou montada na garupa de Zé Facão, os cangaceiros pararam tudo o que estavam fazendo para olhar. Não era comum mulher no bando, e muito menos mulher nova, bonita e com jeito de quem não tinha medo da própria sombra. Capitão Teodoro era homem de uns 40 anos, cicatriz no rosto deixada por facão de soldado, barba grisalha e olho que parecia ver a alma das pessoas. Usava gibão de couro cravejado de moeda de prata, chapéu de couro com fita vermelha e carregava 2 pistolas na cintura, além de um rifle de repetição que nunca saía do alcance da mão. Então você é a tal atiradora que meu Zé Facão trouxe, disse ele olhando Cristina de cima a baixo. Parece mais menina de primeira comunhão do que cangaceira. Aparência engana, capitão, respondeu ela sem baixar o olho. Cobra coral é bonita, mas mata. Os cangaceiros riram da comparação, gostando da coragem da cabocla. Mas Teodoro não era homem de se impressionar com palavra bonita. Queria prova. Tá bem, menina. Vambora ver se você atira mesmo ou se é só conversa fiada. Armaram um teste mais difícil que o da garrafa. Penduraram uma lata pequena num galho de mandacaru, a mais de 100 metros de distância, balançando no vento. Era tiro que só atirador de verdade conseguia acertar. Cristina pegou a Winchester, verificou os cartuchos, ajeitou a mira. Os cangaceiros ficaram em silêncio, esperando ver a moça nova fazer papel de besta. Mas quando ela atirou, a lata voou longe, perfurada bem no centro. Diabo de menina! Exclamou Teodoro impressionado. Atira melhor que metade dos meus cabra. Foi ali que começou a lenda, porque Cristina não era como os outros cangaceiros. Enquanto eles atiravam muito e acertavam pouco, ela atirava pouco e acertava sempre. Enquanto eles faziam barulho e confusão, ela ficava em silêncio, calculando cada movimento. No primeiro assalto que participou, numa fazenda de coronel rico perto de Juazeiro, os companheiros viram como ela trabalhava. Enquanto eles atiravam para todo lado, gritando e fazendo fuzuê, Cristina ficava numa posição estratégica, rifle pronto, só atirando quando era necessário. Quando um jagunço da fazenda tentou fugir a cavalo, os outros cangaceiros desperdiçaram mais de 10 tiros sem acertar. Cristina mirou com calma e derrubou o homem com um tiro só, certeiro, limpo. "Ochente!" gritou Manduca, um dos mais antigos do bando. Essa menina não erra nem se quiser. Mas o que mais impressionava era o jeito dela contar os cartuchos. Cristina sempre sabia exatamente quantas balas tinha, quantas tinha usado, quantas sobravam, e sempre guardava uma bala separada na cartucheira. "Pra que essa bala aí, Cristina?" perguntou Zé Facão numa dessas noites de acampamento. "É a última bala", respondeu ela, mexendo no cartucho separado.
Cada vida que eu tomo tem que ser pensada. E essa aqui é para quem mais merecer conhecer o inferno. Os homens ficaram impressionados com a filosofia da moça. No cangaço, a maioria atirava por raiva, por medo, por instinto. Cristina atirava por justiça. Cada tiro dela tinha motivo, cada morte tinha razão. E foi assim que ela ganhou o respeito do bando. Não por ser mulher bonita, não por ser nova, mas por ser certeira. Por não desperdiçar pólvora nem perdoar covarde. Capitão Teodoro começou a dar as missões mais difíceis para ela. Tiro de longe, alvo difícil, situação de perigo. E Cristina sempre cumpria, sempre com economia de bala e precisão de cirurgião. A lenda da mulher que não desperdiçava tiro começou a se espalhar pelo sertão como fogo na caatinga seca. 6 meses no cangaço foram suficiente para transformar Cristina de menina desconhecida em lenda viva. Nas feiras de Caruaru, de Juazeiro, de Feira de Santana, o povo já falava da cangaceira que atirava uma vez só e nunca errava o alvo. Dizem que ela guarda uma bala especial. Cochichava a dona Ritinha na feira, vendendo queijo de coalho. Uma bala que só usa quando encontra o homem que mais merece morrer. Pois eu ouvi dizer que ela conversa com a Winchester antes de atirar. Completava seu Juca o barbeiro. Como se pedisse licença para a alma da pessoa. As histórias corriam de boca em boca, crescendo e ganhando tempero a cada contada. Uns diziam que Cristina nunca desperdiçava tiro porque tinha feito pacto com o diabo. Outros falavam que ela era santa, que só matava pecador. Os mais velhos contavam que ela era alma penada, mulher que tinha morrido de injustiça e voltado para cobrar. O que ninguém sabia era a verdade simples. Cristina não desperdiçava bala porque cada cartucho custava caro e cada vida tomada pesava na consciência. Ela tinha virado assassina, sim, mas assassina com princípio. Nos assaltos do bando de Capitão Teodoro, ela sempre ficava na retaguarda, de olho nos movimentos dos inimigos. Quando algum jagunço ou soldado tentava fazer emboscada, era a bala certeira de Cristina que resolvia a situação. Quando precisavam de tiro de precisão para quebrar algema ou acertar corda de distância, era ela que fazia o serviço. O próprio Lampião, que naquele tempo já era famoso nas bandas de Pernambuco, mandou recado para o Capitão Teodoro perguntando sobre a tal atiradora. Queria conhecer a mulher que estava fazendo nome no cangaço sem precisar gritar nem fazer escândalo. Diz que Virgulino quer trocar ideia contigo, avisou Teodoro para Cristina numa tarde. Tá curioso para conhecer a cabocla que atira melhor que homem. E eu tô curiosa para conhecer o homem que manda no sertão só com a fama, respondeu ela, limpando a Winchester com carinho de mãe. Mas antes do encontro com o Lampião acontecer, Cristina recebeu uma notícia que mudou todos os planos. Zé Facão chegou no acampamento com informação fresca da feira de Juazeiro. Os filhos do coronel Juventino, Pedro e Joaquim, tinham estuprado outra menina. Foi a filha do seu Antônio, o sapateiro, contou Zé Facão. Menina de 12 anos, chamada Rosinha. Os cabras safados fizeram a mesma coisa que fizeram com outras, só que dessa vez o pai da menina não ficou calado. E o que aconteceu? Perguntou Cristina, sentindo o sangue esquentar nas veias. Seu Antônio foi reclamar com o coronel. Juventino mandou os jagunços dar uma surra no velho. Morreu na pancada, na frente da família toda. Cristina ficou em silêncio por um tempo longo. Os outros cangaceiros perceberam a mudança no clima e se afastaram, sabendo que tempestade estava se formando. Ela pegou a cartucheira, contou os cartuchos um por um. Demorou na bala separada. Capitão, disse ela, olhando para Teodoro com um olho de decisão tomada. Preciso resolver um assunto pendente. Que assunto, menina? Os filhos do coronel Juventino, Pedro e Joaquim. Chegou a hora deles conhecerem a última bala. Teodoro sabia que não adiantava tentar dissuadir. Conhecia aquele olhar. Tinha visto em muito homem que decidiu cobrar dívida de sangue. Era o olhar de quem não ia sossegar enquanto não fizesse justiça. Então vambora fazer direito, disse o capitão. Mas você não vai sozinha. Quem mexe com um do bando, mexe com todos. E foi assim que Cristina soube que tinha encontrado não só proteção no cangaço, mas também família.
Uma família estranha, violenta, mas que respeitava a palavra empenhada e sangue derramado. A última bala ia finalmente encontrar seu destino. A notícia da chegada de Cristina da última bala no sertão correu mais rápido que égua no cio. Nas casas grandes das fazendas, os coronel começaram a dormir com rifle debaixo da cama e jagunço fazendo vigia na porta. Porque quando o povo miúdo fala tanto de um cangaceiro, é porque esse cangaceiro não tá brincando de fazer guerra. Coronel Juventino recebeu o recado através de Tobias, o capataz de confiança. O cabra chegou na casa grande com cara de cachorro que comeu galinha, todo nervoso, mexendo no chapéu. "Patrão", disse ele, tirando o chapéu da cabeça. "Tem uma novidade que o senhor precisa saber." "Fala logo, Tobias. Não tenho tempo para enrolação." "É sobre aquela menina, a filha da Francisca, aquela que os meninos... Bem, o senhor sabe." Juventino sentiu um arrepio na espinha. Sempre soube que aquele assunto podia dar problema, mas pensava que pobretão não tinha coragem nem meio de se vingar de quem tinha poder. "Que tem ela?" "Entrou pro cangaço, patrão. Tá andando com o pessoal do capitão Teodoro. E o povo tá falando que ela atira que nem demônio, que nunca erra o alvo." O coronel ficou em silêncio, tamborilando os dedos na mesa de jacarandá. Conhecia a fama do bando de Teodoro. Não era um cangaceiro de brincadeira. Era um cabra perigoso, que já tinham matado soldado e jagunço de coronel importante. "E meus filhos, Pedro e Joaquim, sabem disso?" "Sabem sim, patrão. Pedro até mandou dizer que não tem medo de cabocla de bando. Disse que se ela aparecer aqui, vai conhecer o fundo do açude." Juventino balançou a cabeça. Os filhos eram valentes demais para a inteligência que tinham. Coragem sem juízo sempre dava em desgraça. "Dobra a vigilância na fazenda. Põe mais 3 jagunço na casa grande. E manda avisar aos meninos para não andarem sozinho." Mas Pedro e Joaquim não eram de escutar conselho de pai. Era um moço criado na regalidade, acostumado a pegar o que queria na hora que queria. A ideia de ter medo de uma cabocla de cangaço era mais do que o orgulho deles conseguia engolir. "Pai tá ficando velho e medroso", falava Pedro pros companheiros na bodega. "Uma mulherzinha de bando e ele já tá todo aperreado." "É mesmo", concordava Joaquim bebendo cachaça. "Se ela aparecer aqui, a gente ensina ela a respeitar homem direito." Mas por toda a região, os outros coronel não pensavam igual. Coronel Eugênio, da fazenda Santa Clara, mandou buscar mais jagunço na capital. Coronel Firmino, das terras de Petrolina, aumentou o soldo dos capanga para garantir lealdade. Coronel Sebastião chegou ao ponto de mandar a família para Salvador, longe do perigo. Porque eles sabiam uma coisa que Pedro e Joaquim não queriam aceitar. Quando o povo começa a contar história de vingança sobre alguém, é porque essa pessoa está próxima de fazer a vingança virar realidade. Nas feiras, nas bodegas, nos terreiros das casas, o assunto era sempre o mesmo. Cristina da última bala tinha virado símbolo. Representava todos os pobres que já foram humilhados e nunca puderam se vingar. Todas as mulheres que sofreram violência e tiveram que engolir calado. Todos os pais que perderam filho para a crueldade dos poderosos. "Oxente", dizia seu Raimundo, vendedor de rapadura na feira. "Se for verdade essa história, essa menina vai fazer o que todo nós queria fazer, mas nunca teve coragem." "Pois eu torço para ela", completava Dona Quitéria, benzedeira respeitada. "Tem hora que só Deus não resolve. Às vezes precisa de anjo com um rifle na mão." A tensão no sertão era tanta que até os padres começaram a falar sobre vingança e perdão no sermão. Padre Anselmo, da igreja de Juazeiro, subia no púlpito toda domingo lembrando que a vingança pertencia a Deus. Mas o povo saía da missa comentando baixinho que talvez Deus tivesse escolhido uma mulher de rifle para fazer sua vontade. O medo dos coronel era justificado, porque Cristina não era só mais uma cangaceira. Era mulher que tinha motivo pessoal, que conhecia o rosto dos inimigos, que sabia onde eles moravam e como eles pensavam. Era a pior coisa que poderia acontecer para os poderosos. Um pobre que tinha aprendido a ser perigoso. A curiosidade sobre a famosa bala separada de Cristina tinha virado assunto em todo o canto do sertão. Nos acampamentos de cangaceiro, nas conversas dos vaqueiros, até nas rezas das beatas,
O povo especulava sobre o motivo daquela munição especial. Ela deve ter benzido essa bala, dizia Manduca, companheiro de bando, para garantir que não vai errar na hora importante. Ou então é bala de prata, imaginava Zé Facão, dessas que matam até lobisomem. Mas Cristina nunca explicava. Quando perguntavam, ela só sorria de canto e mexia no cartucho separado, como quem acaricia lembrança preciosa. Era mistério que aumentava ainda mais a lenda dela. A verdade sobre a bala guardada era ao mesmo tempo simples e profunda. Cristina tinha apartado aquela munição no primeiro dia que entrou no cangaço, logo depois de aprender que Pedro e Joaquim continuavam fazendo maldade. Era bala comum, de fabricação normal, mas que tinha ganhado significado especial nas mãos dela. Todas as noites antes de dormir, ela pegava a bala e ficava olhando. Não era ritual místico, nem superstição. Era lembrança. Lembrança do dia que a menina morreu debaixo do juazeiro e nasceu a mulher que ia cobrar cada injustiça. Essa bala aqui, falava ela sozinha, sussurrando pro vento da caatinga, é para quem plantou a semente de tudo. Para quem ensinou que no mundo só vale a lei do mais forte. Cristina sabia que poderia ter matado Pedro e Joaquim em qualquer emboscada. Poderia ter aceito dinheiro para fazer o serviço rápido, sem cerimônia. Mas a vingança verdadeira precisava de tempo certo, lugar certo, momento certo. Precisava ter o peso da justiça, não só da raiva. Por isso a bala ficava guardada, esperando. Foi numa tarde de outubro, quando o calor rachava a pedra e o vento não corria nem com reza, que Cristina contou o segredo para alguém. Capitão Teodoro tinha percebido que ela andava mais quieta que o normal, mais pensativa. Menina, disse ele sentando ao lado dela debaixo de uma algaroba. Você tá carregando peso demais nos ombros. Isso faz mal para a alma. Cristina olhou para o homem que tinha virado protetor e amigo. Teodoro era cangaceiro há mais de 20 anos. Conhecia os demônios que a vida de violência criava na cabeça das pessoas. Capitão, ela falou devagar. Você já matou por vingança pessoal? Já sim. O primeiro homem que matei foi o assassino do meu pai. Tinha 12 anos quando aconteceu. Esperei 10 anos para poder cobrar. E como foi? A sensação depois? Teodoro ficou quieto por um tempo, mexendo numa palha seca. Foi alívio e vazio ao mesmo tempo. Alívio porque a promessa estava cumprida. Vazio porque a vingança não trouxe meu pai de volta. Só fechou uma ferida que não podia ficar aberta. Cristina entendeu que tinha encontrado alguém que ia compreender a história da bala guardada. E foi ali, debaixo da sombra magra da algaroba, que ela contou tudo. O crime dos filhos do coronel, a promessa na grota, o treinamento com seu Manuel, a decisão de entrar pro cangaço. Essa bala, disse ela mostrando o cartucho separado, não é para qualquer um dos dois. É para aquele que mais mereceu. Para quem comandou, para quem decidiu que podia fazer aquilo comigo. E como você vai saber qual dos dois merece mais? Quando chegar a hora, eu vou saber. O sertão sempre mostra quem é o mais covarde na hora do perigo. Teodoro olhou para a bala na mão da moça e viu mais que munição. Viu símbolo. Símbolo da paciência, da determinação, da justiça que às vezes tem que vir na ponta do rifle. Então que Deus te dê força para usar ela direito, disse ele. E que depois você consiga encontrar paz. Cristina guardou a bala de volta na cartucheira. Sabia que o momento estava se aproximando. Podia sentir no vento, no comportamento dos pássaros, na cor do céu no final da tarde. A última bala ia encontrar seu destino em breve. Era a madrugada de novembro quando a traição mostrou a cara mais feia. Cristina acordou com o barulho de galho quebrando no mato. Som que todo cangaceiro experiente sabe que não é de bicho. Era barulho de gente se movendo, tentando cercar o acampamento. Volante! Gritou ela, acordando os companheiros. Tão cercando a gente? O acampamento virou formigueiro. Teodoro gritava a ordem. Os cangaceiros pegavam rifle e cartucheira, todo mundo tentando entender de onde vinha o perigo. Mas já era tarde. Os soldados tinham cercado a grota por completo. Rendam-se em nome da lei! Berrou o tenente da força volante.
Vocês estão cercados. A resposta veio na forma de tiro. Cristina foi a primeira a atirar, acertando um soldado que tentava descer a encosta da serra. O tiroteio virou inferno. Balas zoando, gente gritando, fumaça de pólvora misturada com poeira vermelha. Era a emboscada bem planejada. Alguém tinha dado a localização exata do acampamento, sabia onde cada cangaceiro dormia, conhecia a saída da grota. Tinha sido traição de dentro do próprio bando. Cristina se abrigou atrás de uma pedra grande, rifle na mão, contando os cartuchos. Tinha 15 balas normal na cartucheira, mais a bala separada. Precisava economizar munição. Não sabia quanto tempo ia durar o cerco. Teodoro, gritou ela por cima do barulho dos tiros. Como eles souberam da gente? Alguém vendeu a gente, menina, respondeu o capitão, atirando num soldado que tentava se aproximar. Mas agora não é hora de investigar. É hora de sobreviver. O combate durou 3 horas. Sol subindo, calor aumentando, sede apertando. Cristina fez cada tiro valer. Soldado que ela mirava, soldado que não atirava mais. Mas eram muitos, bem armado, bem posicionado. Foi quando viu Zé Facão caindo com um tiro no peito que entendeu a gravidade da situação. O companheiro que tinha levado ela pro cangaço estava morrendo, olho vidrado, sangue escorrendo pela boca. "Zé!" gritou ela, tentando chegar perto dele. "Não vem, Cristina." Ele falou com dificuldade. "Foi o Manduca. Foi ele que vendeu a gente, pro Coronel Juventino." E ali Cristina entendeu tudo. Coronel Juventino tinha comprado a informação, pagado pela localização do bando. Queria eliminar a ameaça antes que ela chegasse perto dos filhos. A raiva que subiu no peito da moça foi maior que o calor do sertão. Manduca, que dormia do lado dela há mês, que dividia comida e conversava sobre a vida, tinha vendido os companheiros por dinheiro sujo. Ela procurou o traidor com os olhos e encontrou ele do outro lado da grota, abaixado atrás de uma pedra, fazendo de conta que atirava no soldado, mas mirando sempre errado. "Maldito!" gritou Cristina, e por um momento esqueceu do soldado. Mirou em Manduca e atirou. A bala pegou ele no ombro, fazendo ele rolar na terra. Mas antes que pudesse dar um segundo tiro, ouviu o grito de Teodoro. "Cristina, atrás de você!" Ela se virou e viu 3 soldados descendo a serra pela costa, quase em cima do acampamento. Não tinha tempo de recarregar. Pegou a pistola que guardava na cintura e começou a atirar. O tiroteio ficou corpo a corpo. Cristina rolou na terra, protegeu-se atrás de tronco caído, atirou até acabar a munição da pistola. Quando viu que não tinha mais saída, pegou a Winchester e fez a última resistência. Foi quando uma bala de rifle pegou ela no braço esquerdo que entendeu que dessa vez não ia escapar fácil. Sangue escorrendo, dor subindo até o ombro, vista embaçando. Mas mesmo ferida, mesmo cercada, mesmo sabendo que podia morrer ali, Cristina ainda tinha a bala guardada na cartucheira. E sabia que ia precisar dela muito em breve. Cristina conseguiu escapar da emboscada da volante, mas pagou caro pela liberdade. Braço esquerdo atravessado por bala de rifle, 3 costelas machucadas de tanto rolar na pedra, e o coração partido pela perda dos companheiros. Teodoro tinha morrido no tiroteio. Zé Facão também, e metade do bando tinha virado pasto de urubu na grota maldita. Ela se escondeu numa caverna da Serra dos Macacos, cuidando dos ferimentos com erva do mato e água de nascente. Sozinha, ferida, mas ainda com a Winchester e a cartucheira, e ainda com a bala guardada, esperando por sua hora. Foi na 3ª noite de esconderijo que a verdade chegou até ela. Apareceu na forma de um velho conhecido, seu Manuel, o ferrador que tinha ensinado ela a atirar. O homem subiu a serra no escuro, arriscando a própria vida para levar uma informação que mudaria tudo. "Menina", disse ele ofegante da caminhada, "vim te contar uma coisa que você precisa saber. Sobre aquele dia, sobre o que os filhos do coronel fizeram contigo." Cristina sentou na pedra, Winchester ao lado, pronta para escutar.
Seu Manuel parecia carregar um peso muito grande nos ombros. Fala, seu Manuel. O senhor me conhece há muito tempo. Pode falar qualquer coisa. Foi Pedro que mandou, menina. Joaquim só obedeceu. Mas quem decidiu, quem planejou, quem disse que vocês, mulher da família do Antônio, precisavam aprender o lugar de vocês? Foi Pedro. O velho parou para respirar, limpando o suor da testa. Como o senhor sabe disso? Porque eu estava na oficina quando eles voltaram naquele dia. Estavam bêbado, falando alto, se gabando. Pedro contava para os outros que tinha ensinado a filha da viúva insolente a respeitar os homens de verdade. Disse que você tinha tentado resistir, mas que ele mostrou quem mandava. Cristina sentiu o sangue esquentar nas veias. Sempre soube que Pedro era o pior dos dois, mas agora tinha confirmação. Joaquim era canalha, sim, mas era canalha covarde, que só fazia maldade quando tinha alguém para mandar. Pedro era o diabo em pessoa, que inventava a crueldade. Tem mais, menina, continuou seu Manuel. Pedro foi quem mandou Manduca vender vocês para Volante. Ofereceu 500 mil réis e a promessa de que os pecados do traidor seriam perdoados se ele entregasse você. Disse que uma cabocla metida a valente não podia ficar viva para dar exemplo ruim para os outros pobres. Agora Cristina entendia tudo. Pedro não tinha medo dela. Tinha ódio. Ódio de ver uma mulher que ele tinha humilhado virar lenda, virar símbolo de resistência. Ódio de saber que a injustiça que ele plantou tinha crescido e virado ameaça. Onde ele está agora? Perguntou ela. Na fazenda do pai, se achando protegido pelos jagunços. Mas eu sei que você vai achar um jeito de chegar lá. Só vim te avisar para você saber que está cobrando da pessoa certa. Seu Manuel desceu a serra na mesma escuridão que tinha subido, deixando Cristina sozinha com a revelação. Ela pegou a bala guardada, olhou contra a luz da lua e pela primeira vez em meses sentiu paz verdadeira. Pedro Pereira de Albuquerque. Esse era o nome do homem que merecia a última bala. Agora era só questão de entregar o presente. Era noite de lua nova, quando Cristina chegou na fazenda São Bento. Vestida de preto, Winchester nas costas, pistola na cintura e a cartucheira com a bala especial bem guardada. 3 semanas tinha se passado desde a emboscada, tempo suficiente para o ferimento sarar e para o plano amadurecer. A fazenda estava protegida como quartel de guerra. Jagunço fazendo ronda, cachorro amarrado na porta, lampião aceso nos cantos da casa grande. Coronel Juventino tinha transformado a propriedade numa fortaleza, pensando que quantidade de homem armado ia proteger os filhos. Mas Cristina conhecia cada palmo daquela terra. Tinha brincado ali quando criança, sabia onde ficava cada cerca, cada árvore, cada caminho. Conhecimento de quem cresceu pobre vale mais que estratégia de quem cresceu rico. Ela entrou pela cerca dos fundos, onde ficava o curral das éguas. Passou rastejando entre os mandacaru, chegou até a casa dos vaqueiros sem nenhum jagunço perceber. Ali encontrou quem estava esperando, Dona Francisca, sua mãe, que ainda morava na propriedade trabalhando como lavadeira. Minha filha, sussurrou a mulher, abraçando Cristina com lágrima nos olhos. Eu sabia que você ia voltar. Mainha, vim buscar o que é meu. Mas depois dessa noite, a senhora tem que sair daqui. Pega João e Maria e vai embora para longe. E você, minha filha? Eu vou fazer o que vim fazer. E depois a gente vê. Dona Francisca entendeu que não adiantava tentar dissuadir a filha. Conhecia aquele olhar desde que Cristina era menina. Olhar de decisão tomada, de promessa que ia ser cumprida. Pedro tá na casa grande, informou a mãe. Joaquim foi para a capital, tá com medo. Mas Pedro ficou, dizendo que não ia correr de cabocla de cangaço. Cristina sorriu de canto. Pedro sempre foi arrogante demais pro próprio bem. E o pai deles? Coronel Juventino viajou para Recife ontem. Só volta na semana que vem. Perfeito. Quanto menos gente para atrapalhar, melhor. Cristina esperou até 2 horas da madrugada. Hora que todo mundo dorme pesado, até os jagunços de vigia. Saiu da casa da mãe como sombra, pistola na mão, se movendo entre as árvores do quintal.
A casa grande tinha uma varanda grande na frente e uma porta dos fundos que dava na cozinha. Cristina escolheu a porta de trás, mais discreta, menos vigiada. Forçou a fechadura com a faca, entrou na cozinha escura. Conhecia a casa por dentro. Sabia que o quarto de Pedro ficava no andar de cima, terceira porta à direita. Subiu a escada de madeira pisando só na beira dos degraus, para não fazer barulho. Chegou na porta do quarto e escutou. Pedro estava roncando. Som de homem que dormia tranquilo, sem peso na consciência. Cristina abriu a porta devagar. Entrou no quarto como alma penada. Pedro acordou com o cano frio da Winchester encostado na testa. "Lembra de mim?" perguntou ela, voz baixa mas firme. O homem abriu os olhos e viu a morte encarnada. Cristina da última bala, de pé ao lado da cama, rifle apontado, olho brilhando na escuridão. "Você... como entrou aqui? Da mesma forma que você entrou na minha vida. A força." Pedro tentou gritar, mas Cristina encostou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. "Faz barulho e eu acordo a fazenda inteira. Aí, em vez de morrer sozinho, você morre na frente de todo mundo." O homem ficou calado, suando frio, entendendo que tinha chegado a hora de pagar a conta. Cristina tirou a bala guardada da cartucheira, mostrou para ele contra a luz da lamparina. "Essa bala aqui", disse ela, "tá guardada há 2 anos. 2 anos esperando para encontrar você. Cristina, eu posso te dar dinheiro, terra, qualquer coisa. A única coisa que eu quero de você, Pedro, é silêncio. Silêncio eterno." Ela carregou a bala especial na Winchester, o som metálico ecoando no quarto como um sino de defunto. "Por todas as mulheres que você humilhou, por todos os pobres que você pisoteou, por todas as lágrimas que você fez derramar." Pedro fechou os olhos, esperando o fim. Cristina mirou bem no coração dele e apertou o gatilho. A última bala encontrou seu destino no peito do homem que tinha plantado toda a violência. O estampido ecoou pela casa grande, acordou os jagunços, fez os cachorros latir. Mas quando chegaram no quarto, só encontraram o corpo de Pedro e uma janela aberta, balançando no vento da madrugada. Cristina da última bala tinha desaparecido como fumaça. O corpo de Pedro Pereira de Albuquerque foi encontrado na manhã seguinte pelo jagunço da fazenda. Um tiro certeiro no peito, bem no coração, feito por alguém que sabia onde mirar para a morte ser rápida. Os homens revirou a casa grande, procurou rastro no quintal, questionou todo mundo que morava na propriedade. Ninguém tinha visto nada, ninguém tinha ouvido nada além do tiro. Cristina da última bala tinha entrado e saído como assombração, deixando apenas o recado que queria deixar. A justiça tinha sido feita. Coronel Juventino voltou de Recife 2 dias depois, encontrou o filho morto e a fazenda em pânico. Mandou os jagunços procurar a assassina por todo o sertão. Ofereceu recompensa de 1 conto de réis por informação que levasse até ela. Mas Cristina tinha desaparecido como se a terra tivesse engolido. Dona Francisca e os filhos mais novos sumiram também. Uns diziam que tinham ido para a Bahia, outros que tinham descido para o Rio Grande do Norte. O certo é que ninguém mais viu a família, como se tivessem virado vento. O povo da região recebeu a notícia da morte de Pedro com um sentimento misturado, medo de represália, mas também alívio de saber que um dos piores opressores daquelas bandas não ia mais fazer maldade. Nas feiras, nas bodegas, nos terreiros, o assunto era sempre o mesmo. Ela cumpriu o que prometeu, dizia seu Raimundo, o vendedor de rapadura. Mostrou que no sertão até os poderosos paga pelas maldade. E desapareceu que nem santa, completava Dona Quitéria, como se tivesse vindo só para fazer justiça e depois voltado para o céu. Joaquim, o irmão que tinha ficado vivo, nunca mais voltou para a região. Dizem que mudou o nome, foi morar em São Paulo, virou homem de bem por medo de encontrar Cristina numa esquina qualquer. Porque ele sabia que mesmo tendo escapado dessa vez, a justiça do sertão tem memória cumprida. Os anos passaram, e a história de Cristina da última bala virou lenda. Contavam nas rodas de viola, nos forrós de São João, nas novenas de igreja.
Cada vez que alguém contava, a história ganhava detalhes novos. Ficava maior, mais impressionante. Uns diziam que ela tinha virado beata, que morava num convento rezando pelos pecados do mundo. Outros falavam que tinha casado com um cangaceiro famoso e continuava fazendo justiça pelo sertão afora. Os mais velhos contavam que ela tinha virado visagem, alma que rondeava as fazendas onde os coronel faziam maldade, protegendo os indefesos. Mas a verdade sobre o destino de Cristina ficou enterrada no pó da caatinga. O que ficou foi o exemplo, a lembrança de que mesmo no mundo dos poderosos, sempre pode surgir alguém disposto a cobrar as injustiças. Até hoje, quando a lua minguava e o vento assobiava entre os mandacaru, tem gente que jura escutar o estalo de bala sendo carregada na Winchester. E quando algum coronel novo tentava humilhar gente pobre, sempre aparecia alguém para lembrar. Cuidado, patrão. Cristina da última bala ainda anda por aí. E ela sempre guarda uma bala especial para quem mais merece. O sertão não esquece os seus heróis. E não perdoa os seus carrascos. Porque no final das contas, quem plantou violência nessa terra rachada pelo sol, acabou colhendo chumbo. Quem achou que podia brincar com a vida dos outros, descobriu que tinha gente disposta a ensinar o preço da maldade. A história de Cristina virou canto no vento, reza no mato, memória viva que o tempo não apaga. Virou exemplo de que mesmo a gente mais humilde pode se erguer contra a injustiça, de que mesmo a mulher mais frágil pode virar tempestade quando a vida exige. E assim, entre o pó da caatinga e o silêncio da serra, a lenda continuou viva, passando de pai para filho, de geração para geração, lembrando que no sertão bravo, a justiça às vezes precisa vir na ponta do rifle. Quem morreu não calou. Virou memória, virou exemplo, virou aviso para os que pensam que podem plantar maldade sem colher consequência. A alma de Cristina ainda rondeava aquelas terras, e sua última bala ainda ecoava pelo no rastro da pólvora.